Então é isso. Então, boa noite. Hoje é dia 13, né? Hoje é a quarta aula do terceiro módulo. Está avançando. A gente está na parte de falar sobre a interpretação dos asteroides, né? A gente falou na semana passada de séries. E aí, nesse sentido de trazer que os asteroides, é aquela coisa que eu sempre falo, é o básico é o básico. O básico é o signo, casa e planeta. E aí as outras informações a gente vai acrescentando e, enfim, tem bastante coisa, né? Mas é no sentido de perceber os nuances, algumas repetições, né? Enfim, trazer mais. E como eu falei, é, eu vou olhar outras questões num segundo atendimento. Porque eu acho que também muita informação acaba A atrapalhando e pessoa tal. não dá conta, né? A pessoa É, não dá conta de assimilar tudo. É ah, não muita era isso que coisa. eu queria abrir aqui, não. Abrir o mapa. Quero abrir aqui, ó. Slide. Então é isso. Então, quarta aula. Deixa eu colocar aqui no modo apresentação. Então é isso. Então, só para recapitular, a gente falou de séries, né? Hum, Questão da nutrição, do cuidado e tal, toda essa questão a gente mergulhou, né? Na história dela um pouco. É legal o lance do mito para a gente conseguir articular e ter até palavras-chave, né? Argumento para conseguir interpretar. E aí hoje a uhum, gente vai falar do próximo asteroide, né? Que é Pallas, né? E aí no mapa astral é esse símbolo aqui, né? Parece um escudo com uma cruz embaixo. E aí tem essa ordem, né? Foi o segundo asteroide, né? Descoberto uhum, e é tido como a guerreira, né? Para os gregos e para os romanos, né? Para os gregos o nome, na verdade, na questão do mito é Palas Atena, né? Para uhum, os gregos e para os romanos, né? Minerva, né? Lembrando que os romanos eles tomaram a Grécia, e tem todo aquele contexto deles trocarem alguns nomes e se apropriarem e tal, né? Então tem essa questão aí. Mas a Palas em si, ela tem um lugar especial na história assim, porque ela tem um lance da guerra, ela derrotou Netuno, né? Na mitologia, ela derrotou Netuno e a sua dádiva, né? Considerada no contexto assim de uma inteligência, né? E ela tem um símbolo na cidade de Atenas, né? Palas é como se fosse assim uma guerreira e tal, como se fosse, não, ela foi uma guerreira, né? E tem essa representação. Na verdade, ela é filha de Zeus na história, né? Nascida da cabeça de Zeus, né? E ela já nasceu adulta na mitologia. E, e ela tem esse símbolo que é como se fosse um escudo, né? E ela também tem a ver com o lance da justiça por conta de Zeus, e tem uma ligação com o conhecimento do potencial e da criatividade artística, né? Ela já nasceu crescida, já nasceu grande, né, na história, e ela, assim como Zeus, também atirava raios, né? E ela também é associada à sabedoria e os trabalhos manuais. Na época, acreditava que ela tinha uma ligação forte com a tecelagem, né? Tem essa coisa assim da fiação, dos trabalhos com agulha, e também era associada à navegação e à agricultura, especialmente ao cultivo de oliva, né? Tem essa relação também com o óleo de oliva e tal. Inclusive, eu queria que a Glória tivesse nessa aula, mas depois eu vou pedir para ela ver o vídeo, porque a Glória tem também essa história com a tecelagem, né? E é muito curioso, assim, como parece simples, mas a astrologia ela funciona. Então a Glória ela tem Marte em Capricórnio na casa 6 e ela se descobriu, né, depois, né, já na próxima terceira idade, se descobriu tecelã, né? E ela tem todo um trabalho e tal, e ela tem o Marte em conjunção com Palas.
na casa 6 em Capricórnio, né? Então tem essa coisa assim da tecelagem, né? Desse trabalho com agulha, né? E essa coisa do equilíbrio, da sabedoria aliada à prática da vida, né? Demonstrando a necessidade, às vezes, de ponderação, é, dessa coisa do pensamento, da consequência dos atos, né? Porque nesse contexto é uma guerreira que representa a força, mas uma força muito no sentido da inteligência e muito no sentido da estratégia. Tem muito a ver com a questão da construção, de saber como chegar no objetivo. E não é uma coisa combativa, é uma coisa pensada, é uma estratégia, uma inteligência, é um pensamento propriamente dito estratégico mesmo, assim, né? Como um jogo de xadrez, né? E ela tem essa questão da guerra justa, né? A luta, a luta que não podemos, aquela coisa assim, não pode trapacear, não pode furtar, né? Manter as mãos limpas, né? E essa coisa do equilíbrio da vida, né? E aí ela tem essa questão também de ser uma conselheira nesse contexto da mitologia. E aí por isso que, se a gente for pensar, pensando nos romanos, né? Tinha aquele mito assim, o voto de Minerva. E que era o voto que decidia, né? E era uma relação com essa deusa, né? Por conta da sabedoria, né? Então vamos pro voto de Minerva, é como se fosse um voto sagrado, né? E ela tem essa relação com a coruja, né? Que é símbolo de sabedoria, né? E apesar do seu envolvimento com as guerras, ela não era agressiva como Marte, assim, essa relação com Marte. Ela tinha essa coisa da justiça e justamente, né? Como eu disse, esse comando estratégico, né? Tem essa peculiaridade aí. E aí tem alguns símbolos assim, né? A lança, né? Nessa simbologia dele, que é como se fosse essa coisa da clareza e da precisão, ou o próprio escudo, né? No sentido de proteção e defesa, a coruja, como eu já falei, né? E a oliveira, né? Por conta do azeite de oliva, nesse sentido também de paz, né? E de prosperidade. Tem essa coisa aí. E aí, como eu disse, né? A sabedoria criativa e a estratégia, né? A capacidade de unir a razão e a intuição e essa coisa da percepção dos padrões, né? Então, sendo mais direto, na astrologia, Palas, ela tá ligada à justiça e à igualdade, e na área onde a gente encontra ela no mapa, claro, nesse contexto, né? É sempre em conjunção, ou com os ângulos, ou com algum planeta importante, e naquela orbe de 6 graus, como a gente já falou no início, né? Mas ela no mapa astral é onde a gente tem talentos e capacidades criativas, né? Onde a gente busca a justiça e a gente enfrenta as batalhas com estratégia, né? Com sabedoria, é onde a gente pode usar as nossas estratégias internas para resolver os problemas, né? E no sentido também da gente conseguir reconhecer o padrão. E aí eu não sei como é que é para vocês, mas a gente já tá junto aqui, vocês sabem mais ou menos como é que eu penso, então a gente vai entender que é assim, ó. A gente vive o que a gente é. Na maior parte da nossa vida, a gente vai acabar vivendo, espelhando e vivendo o que a gente é mesmo. Assim, a vida nos traz o que é nosso por direito, as nossas relações, os nossos trabalhos, as nossas questões e tal. E muitas vezes a gente não consegue reconhecer os nossos padrões. É isso, a gente não reconhece assim as nossas repetições, os nossos padrões. A gente tem facilidade de reconhecer os padrões e as repetições das pessoas ao nosso redor, né? Por exemplo, da minha mãe eu vejo muito alguns padrões, eu falo assim, não é possível, minha mãe, mesma coisa, né? Igualzinho, ela reclamando, a mesma coisa, ela, minha irmã e tal. Quando eu vejo meu irmão, eu falo, mesma coisa, mesmo padrão, parece que roda e cai no mesmo lugar, roda, cai no mesmo lugar, roda e cai no mesmo lugar. E na certa tem os meus também, né? Tem alguns padrões nos relacionamentos, né? E aí eu entendo também essa questão da Vênus. Eu tenho a Vênus, Marte e a Lua na casa 8 em Libra. Então tem um padrão sim no relacionamento, né? Então eu percebo. E na verdade é isso, assim, dessa consciência e dessa espiral. E quanto mais a gente consegue perceber um padrão, mais facilidade a gente tem de ter estratégia para direcionar aquilo com inteligência. O que eu estou dizendo é assim, a gente não vai mudar o que a gente é. Mas eu posso reconhecer, né? Primeiro admitir, depois reconhecer e usar aquela minha potência
com estratégia, de uma forma que eu consiga buscar um resultado, né? Não ser levado e buscar um resultado da minha potência, né? Fala assim, tá, então já que eu tenho isso, então, né? É, precisa nem ir muito longe, né? No meu caso, Sagitário, tem um monte de Sagitário e tal. Então eu já fui filósofo de balcão, né? De bar, né? Fala assim, ficar lá filosofando, ah, aquele é muito inteligente, aquele... É, mas não presta pra nada inteligência ali. Eu falei assim, então vamos lá, já que é inteligente, então vamos estudar, né, gente? Se é inteligente, fala, então vai estudar, vai buscar alguma coisa pra você. Então é pegar um padrão e direcionar ele. Claro, esse exemplo é um exemplo, mas em todos os sentidos, né? Na ação, no movimento, né? Então, a Palas vai falar sobre esse domínio, né? Mas não é um domínio, é uma facilidade de direcionar uma potência, né? E aí, na mitologia, por ser uma figura feminina, ela está diretamente ligada nesse sentido de se livrar das garras opressoras de uma dominação do masculino, né? Tem essa peculiaridade, assim, né? Por ser uma força feminina e tal. Tudo bem até aqui? E aí, muito ligado à criatividade e à inteligência. E aí, só para diferenciar, eu fiz questão de separar, porque a gente vai falar de inteligência, a gente vai pensar em Mercúrio. Vai, ah, tá, Mercúrio. Mercúrio tem essa coisa assim da lógica, né? Da comunicação, do aprendizado, do pensamento, né? Só que Palas, ela é uma coisa assim de conseguir pensar a longo prazo, assim, é uma integração, é uma criatividade, é uma coisa assim diferente, né? Não é um pensamento simples, é um pensamento assim estratégico, é uma inteligência, é uma potência de uma inteligência. É esse o contexto assim é esse tipo, né, de sabedoria, né? Pensando nessa diferença de Mercúrio, que Mercúrio nem sempre ele tem essa coisa da inteligência, né? Ele é muito mais do padrão, de repetição, né? Muitas vezes, às vezes do pensamento, do raciocínio, né? Mas a Palas vai falar sobre essa questão da inteligência, né? Então, só para recortar um pouco, então a gente vai passar por cada ponto, né? Mas talentos estratégicos, e aí capacidade de planejar e executar. E aí isso é também importante, né? Porque, por exemplo, eu sempre brinco com isso, né? Eu falo assim, tá. A minha mãe fala, tá. Falou outro dia pra mim, mas tal primo seu é inteligente, né? Fé? Ser inteligente e viver com inteligência é diferente, né? Porque tem uma pessoa muito inteligente, né? Mas a capacidade de executar aquilo também é porque é Não isso, né? aplica, não É vale de isso. Não aplica, não vale nada, porque essa coisa da teoria e tal, que tem várias outras coisas, né? A Então, teoria é tudo lindo, o papel, tudo é aceita. isso. Executar, então planejar e executar. É sobre esse grau de inteligência. Porque eu não sei como é que vocês veem também, mas já aproveitando o deixa, né, que a gente estava falando disso, existe um contexto também de uma consciência maior ou de um contexto espiritual. É quando a gente consegue direcionar a vida no que a gente pensa. Então, essa coisa assim do pensamento, do sentimento e as ações, né? Então, não é uma coisa simples a gente conseguir alinhar isso, fazer exatamente sair dessas nossas contradições, né? E a Palas fala sobre isso, sobre essa capacidade, né, de planejar. E aí, pensando também nessa questão do artesanato, né? Habilidade criativa, né? Porque é isso, né? Eu não sei, eu não tenho esse dom, né? Mas eu imagino, né? A pessoa ela começa a fazer ponto por ponto, mesmo que ela copie ou que ela tenha alguma coisa assim, não sei nem como que é. A Mônica também é outra tecelã, tá aqui com a gente, mas a pessoa ela constrói na cabeça dela, né? Eu acho que deve ser isso, né? Ela constrói na cabeça dela e vai fazendo, e quando vê, conseguiu chegar, porque é isso, né? Sai do pensamento e materializa algo, né? Então, eu não sei, não tem como chegar no final sem ter esse pensamento estratégico. Acho que tem a ver também com esse contexto, né? De execução. Então, habilidade criativa, né? E manual. E aí, nisso que eu falei para vocês, também a visão de padrões. Porque é isso, assim, essa percepção da conexão oculta das coisas, né? Porque é uma teia, né? As coisas é o que a gente fala também muito em astrologia.
a gente vê muitas vezes o resultado, mas existe muitas coisas acontecendo até chegar ali, né? E Palas fala sobre essa percepção de, de padrões, né? Consegue enxergar, fala assim, ah, tá. Porque da mesma forma, E por ela ser tão assim, que essas coisas que você está falando dá importância para o mapa. ah, Como, sim, como que ela não é usada mais assim, comumente? usada na interpretação, É, ela ah, não é muito usada. eu costumo usar. É Então, mas claro, né? com Porque toda é essa mais em riqueza, conjunção, né? aham, mas com toda essa riqueza que ela fornece, você vê que tem horas que ela chega a ser mais detalhada, mais detalhista do que o Mercúrio. Ah, sim, sim. Então, como que ela não é colocada aí para ser, para valorizar onde ela está, perto do quê, de quem, né? É, porque a astrologia tem muita coisa também, né? Tem, Inclusive tem também depois das estrelas fixas, né? Tem muita coisa, né? também outra coisa bem interessante, É. estrelas fixas. É. Enfim, e aí também tem essa questão da justiça, né? A defesa de causas nobres, né? Aí tem essa relação por ser filho de Zeus, ter nascido da cabeça dele e tal, tem toda uma história. Mas nesse contexto, né? Então, até aqui tudo bem, tudo certo. E aí, como a gente fez na séries, né? Vamos pensar nas possibilidades, né? Nela pelas casas, porque para mim fica mais fácil, eu gosto das casas, né? Depois a gente pensa um pouco sobre os planetas e tal, mas é a gente conseguir, vamos usar ela, né? Conseguir tecer esse pensamento, né? Conseguir ter enfim, ter essa interpretação, na verdade, né? Então, se a gente for pensar na casa um, são pessoas que têm essa estratégia e clareza para resolver os problemas e as soluções, né? Quanto mais perto do ângulo, maior a atuação. São pessoas ligadas com esse contexto do conhecimento e que possuem a sabedoria no sentido de utilizar quando é necessário, né? Às vezes em algum conflito, né? Em mapas de mulheres, principalmente, pode levar a uma tendência a pessoa ser mais feminista, e não querer se submeter ao homem, né? E lutar pela igualdade, né, pelo sexo e tal. Então a pessoa tem essa força, porque é isso assim. Então, por exemplo, tem aquela coisa assim, felizes são os ignorantes, né? Não sei se são felizes mesmo, mas quando a pessoa tem esse contexto de inteligência, de percepção, ela consegue perceber o que está por detrás. E aí isso faz com que ela consiga ser combativa, né? E aí, nesse caso, esse é um exemplo, né? A mulher, ela entende o jogo, né? Fala assim, não, então quer, né? Então não vou me submeter, né? Então tem essa coisa da inteligência, da percepção, né? Muito forte, né? E aí na casa um isso fica muito latente, né? Latente no sentido da sabedoria, né? Quando necessário, em algum conflito, né? E nesse sentido também de conseguir se posicionar e se defender para não cair, né? Em algumas armadilhas, em alguns preconceitos, né? Então tem essa coisa assim, ó, a proteção através da própria identidade, né? É como se a imagem da pessoa carregasse essa bandeira, né? Enfim. E aí, na casa 2 a casa 2 ela vai falar, né? Só pra gente lembrando, a casa 2 ela vai falar sobre valores, né? E também recursos, né? Então a pessoa que tem ali a Palas na casa 2 tem essa coisa de estratégia financeira, né? Ela consegue organizar as finanças, tem tanto as suas próprias quanto a das pessoas, né? Que a cercam, né? Ela tem essa coisa assim de abraçar as causas onde tem posse, né? Onde tem havido alguma injustiça também financeira, né? E atua em favor dos desfavorecidos, né? Então tem essa coisa assim, além da estratégia, essa percepção, essa capacidade de alertar as pessoas do que está acontecendo, de ajudar as pessoas a lidarem com aquilo, tem essa. Sabe aquela coisa que você não tinha pensado nisso, gente? Aquelas tiradas, não que a gente não saiba de muito, mas tem coisa que a gente não consegue perceber às vezes, relacionada a gente, relacionada ao nosso dinheiro, né? E é o tipo de pessoa que tem essa capacidade de organizar, mas não no sentido de só trazer a crítica. Organiza e tem a execução, consegue colocar aquilo em prática, fazendo isso aqui, limpa aqui, tira aquilo ali, e organiza assim e tal, tem esse dom natural, né? De organização, no caso, né, financeiro,
E também, se a gente for pensar no contexto de justiça, a pessoa que tem bons valores, né? Valores pessoais mesmo, né? A pessoa tem essa coisa assim, porque a gente até aproveita, né, para ir relembrando algumas coisas. Mas quando a gente pensa em casa 2 a gente fala, dinheiro. E não é só dinheiro, são os valores e são os meus valores que garantem que eu tenha segurança e que eu ganhe o meu sustento e que eu também. Para mim, casa dois, primeiro são os É valores. isso, são os Depois, valores, o dinheiro é uma uma consequência. consequência. É isso dos valores. É nesse sentido, Exato. essa segurança, né? Claro, no mundo que a gente vive, né, capitalista e tal, Ah, mas então se você não tiver o teu valor, não adianta você ter dinheiro que você não faz porcaria nenhuma. é isso, é Nem se exatamente isso. você tiver, você, ó, não sabe mexer com aquilo. É sobre isso. Então, é sobre o valor mesmo. Então, a Palas ali tem essa coisa, desses talentos, né? E principalmente, também, né, talento de prosperidade, né? Também, né? Coloquei aqui. E aí a casa 3 que vai falar sobre comunicação, né? Troca e também esses padrões mentais, né? Então a pessoa é boa, né? Argumentativa, ela é boa com as palavras, né? E essa coisa da interação, né? Na casa 3 a pessoa ela tem essa coisa assim de ponderar, né? E ela também pode ter essa coisa de ter irmãos ou parentes próximos, ou a família, no sentido assim dela conseguir ser conselheira, ser essa pessoa que fala assim, não, vou pergunta para tal pessoa. Tem essa coisa assim, né? Irmã como, ou irmão, né? Como figura, né? De conselho e que abrace as causas, né? Que ajude os irmãos e a família também a se organizar. E a pessoa também tem essa coisa assim de comprar brigas de parentes no sentido de injustiça. É legal de pensar nesse contexto também da injustiça, né? Porque é isso, assim. Então, em alguns pontos, a injustiça ela acontece porque a pessoa que está sendo injustiçada, ou a situação, não tem inteligência, não tem conhecimento, tem uma certa inocência, acaba sendo levada. Não viu, não percebeu. É muito comum isso. A pessoa é inocente, fala, não percebe, enfim. E aí, nesse caso, a Palas dá essa inteligência de perceber o que tem por detrás da, do contexto ou da relação, nesse caso, né? Parentes próximos, irmãos e tal. E a pessoa, ela tem essa, além de perceber, ela é provocada a agir, fala, não, não. E mostrar aqui, fala, não, é isso aqui. Então tem essa coisa também de defesa, né? Um senso de justiça, né? Além de perceber, se incomodar e ir lá resolver, tem essa marca, né? E aí, nesse caso, com a casa 3 é muito relacionado a parentes próximos, irmãos, né? Primos, vizinhos, né? Condomínio onde mora. Tem essa coisa assim da justiça, né? E a facilidade em resolver problema, nesse caso, de forma argumentativa, né? Articulação, essa coisa de ganhar na discussão, sabe? Não é ganhar na discussão, mas é tipo isso assim, que fala assim, isso aqui não. Isso aqui, argumentativa, ela consegue perceber e ter a estratégia de conseguir articular, né? Então, escritores, né? Jornalista, né? Ligação com conhecimento e a busca de conhecimento também, né? Casa Ele 3, né? tem uma argumentação, como é que a gente fala? Com base, sabe É do que isso, está falando, né? é isso. E Então rápida, né? ganha no papo e na interpretação da situação, né? Exatamente isso. Tem essa Uhum. coisa assim de ser persuasiva, né? Também. Isso, persuasivo. E aí, na casa 4, né, a Palas na casa 4, a casa 4 representa o lar, né, a família, as raízes, a origem, né, a ancestralidade. E aqui a gente vai entender numa sabedoria herdada, né? Então, na casa 4 a facilidade de resolver e mediar os conflitos dentro de casa, tanto com os pais, com os irmãos também, e encabeçar, né? E resolver essas questões de família, de casa, de terreno, inventário, estratégia É como se fosse uma guardiã do lar, uma guardiã, uma conselheira, uma mediadora, né? Então, aquela coisa assim, né? Dentro de casa, falando que não vamos falar com tal pessoa que. Não,
a figura da família, dependendo das famílias como são grandes, sempre tem alguém que você fala assim, não, vamos dar um pepino, dar alguma coisa, vamos falar com tal pessoa primeiro antes de. Pera, vamos falar primeiro com tal pessoa antes de qualquer coisa, vamos. No meu caso é o tio Roberto, que ele é professor. E ele não é o mais velho, inclusive ele tem umas brigas com os irmãos mais velhos por conta disso, assim, que eu acho que ele acabou tomando posto. Mas ele é quando dá algum pepino é ele. Qualquer coisa, fala, vamos falar com o tio Roberto primeiro. E ele sempre tem uma boa conversa, sempre tem Bom um senso de bom botar as senso. coisas Isso. no trilho, né? Aí tem um bom senso, aí media, conversa e tal. Então, a Palas na Casa 4 representa essa coisa do contexto familiar. E a pessoa carrega isso, né? Para a família dela, quanto para a ancestralidade. E a gente precisa ver também, quando a gente fala de Casa 4 a gente fala também de ancestralidade. Ancestralidade também no sentido espiritual. No sentido espiritual, eu posso falar assim, ah, a pessoa tem Palas na Casa 4 em evidência. Eu falo assim, tá, então. Eu posso dizer que você tem na sua linhagem, na sua ancestralidade, uma herança de uma sabedoria muito grande nesse contexto familiar. E às vezes, se a pessoa tem uma religião, principalmente religiões de matriz africana, né, aqui no Brasil, que valorizam muito essa questão da comunidade, do pertencimento, a hierarquia, essa coisa da comunidade em si, né? Então, a pessoa tem essa ligação forte, né? Também, né? Com esse contexto, assim. É legal de conseguir, né? Manejar e olhar também de uma outra forma, né? Casa 4, né? Enfim. Depois, a casa 5, né? A casa 5 vai falar de criatividade, né? Da expressão do eu. A Palas aqui, a gente pode pensar que ela tem a possibilidade de usar essa criatividade para resolver problema, mas como uma estratégia de gostar de participar dos jogos, dos esportes, da atividade artística, onde ela passa a ser estrategista nesse contexto artístico. Então é como se ela trouxesse, não é só a arte. A gente pode até pensar também a pessoa que é o caso também da Mônica, né? Uma pessoa que é tecelã. Só que aí, nesse caso, a peça, né? Ela vira ali uma expressão artística. Só que não é só fazer por fazer, é fazer com estratégia, algo que você fala assim, nossa, que negócio com inteligência, tem um começo, meio e fim. Você fala assim, nossa, que criativo, né? Como você pensou nisso? Né? Não é só aquela arte que você fica babando porque é bonito. É também por conta da estratégia que a pessoa propõe quando você vê aquilo. Você fala assim, nossa, gente, como que você pensou nisso? Como, sabe, aquela coisa que nos causa esse pensamento, né? Então é um posicionamento artístico e estratégico. E aí, uma capacidade de ter estratégias para buscar, construir e preservar o que gosta, né? Tem essa coisa assim de esse senso, né, da expressão do eu, muito muito favorecido pela Palas, né? É uma criação de integridade, né? Muito legal. E aí a própria Casa 6 em si, que vai falar sobre organização, trabalho, dia a dia, né? Organizações práticas, né? A Palas na Casa 6 é a inteligência aplicada ao trabalho, né? A pessoa tem eficiência. E aí, veja que é o seguinte, assim, tem uns paradoxos, né? Então a gente pensa assim, ah, a pessoa ela tem capacidade de fazer muita coisa no dia. Muitas vezes não é porque a pessoa é rápida, é porque a pessoa é organizada. É diferente. Então, se eu consigo organizar e saber o que eu faço primeiro, e eu faço com calma, primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois. Se eu conseguir ter uma estratégia. Eu chego muito mais rápido do que quem sai correndo. Porque é esse contexto, né, da casa 6, né? Por isso a eficiência da rotina, né? E a paz na casa 6, as pessoas têm essa relação, né? De buscar harmonia, né? No ambiente, no trabalho. E aí, por isso, essa questão E aí, porque tem essa coisa, né? Fala assim, tá, mas por que que tem que harmonizar? Porque eu preciso primeiro estar com o ambiente limpo. Primeira estratégia, fala assim, tá, vamos organizar, põe as coisas no lugar e depois vamos ver o que a gente vai fazer, né? Porque senão fica aquela coisa atrapalhada, né?
Então tem essa questão da casa 6. E aí, claro, né? Essa defesa da causa, o senso de justiça também no trabalho, né? Da causa trabalhista, né? Saber o que é justo, o que não é justo, o que é desigualdade, o que é por direito, enfim. Essa coisa assim de pensar inteligentemente, né? Como que é a linha de produção, o que que é o trabalho, por que que é aquilo e tal. Então a pessoa consegue ter a percepção que muitas vezes o trabalho ele é escravagista, né? Muitas vezes, principalmente no Brasil, né? É um monte de estratégia, fala que tem direito, aí tira daqui, põe ali, né? Aí dá com a mão e tira com a outra. É um negócio, né? Então, às vezes a pessoa tem essa coisa também de senso de defesa trabalhista, né? E aí é muito comum sindicalista, às vezes, né? Mas não no sentido argumentativo. Tem muito sindicalista que é argumentativo, mas no sentido assim de ação mesmo, colocar as coisas para funcionar, colocar a mão na massa, fazer as coisas acontecer, ou até um próprio advogado trabalhista, né? Tem É esses. questão da justiça e não da exploração. É isso, tem esse senso dessa percepção, né? Casa 6, né? É. Enfim. E aí depois, a casa 7, né? Que vai falar sobre as parcerias, né? Os casamentos e a sociedade, né? Não só casamento, mas também a sociedade, né? Tem essa questão, né? É, de a gente pode pensar que na casa 7 ela tá. Não sei se nem se cabe, mas ela pode pensar que ela tá em domicílio, né? Porque a estratégia depende desse contexto, dessa parceria, dessa argumentação, dessa inteligência, né? Então, essa questão da justiça, né? Porque é isso, a justiça é essa coisa do equilíbrio, né? E aquela palavra equidade, né? Então, essa coisa, né? Que depende dos dois, né? Então, enfatiza essa questão da relação. E aí pode atrair por parceiros que busquem justiça, né, e que defendam a justiça em si, nas relações, ou em alguma causa, né? E tem essa inteligência também. é, Essa inteligência, essa defesa, essa estratégia e essa busca por justiça nas parcerias e nas relações. E esse entendimento também, essa clareza, né? Então é muito comum as pessoas serem mediadoras. Inclusive eu atendo, faz tempo que eu não atendo ela. Atendi ela quase todo ano. Esse ano eu não falei com ela ainda. Ela é uma juíza de Brasília e ela tem uma Palas em evidência e tal. Depois a gente viu isso junto. E ela trabalha numa área que ela é mediadora, né? O trabalho dela é causas assim no sentido dela conseguir mediar e buscar um senso de justiça, conversar com os pares e tal. Tem uma repartição lá, eu não lembro o nome, que eu não conheço, né? Mas eu lembro que ela falou assim: é verdade, eu trabalho. Ela falou: ah, é isso, né? E a gente conversou bastante sobre isso. E ela tinha paras na casa 7 esse senso de justiça, né? Diplomacia e tal, essas questões, né? Muito legal. E essa visão dessa percepção, né? Do que podemos fazer junto, essa coisa colaborativa, né? Enfim. Depois, a casa 8 que é essa coisa do oculto, né? Então, a pessoa tem a habilidade de encontrar os padrões que a gente não vê, as questões emocionais, né? E aí ela tá ligada a heranças, né? Capacidade de gerar recursos financeiros a partir do recurso de terceiros, né? De lidar com o dinheiro do outro. Assuntos, claro, inteligência de assuntos ocultos, né? Rituais, né? É, Dogmas, coisas religiosas, né? E essa coisa assim também no sentido da transformação, né? Então, essa coisa do autoconhecimento, estratégia de autoconhecimento, estratégia a própria transformação, a morte, o renascimento, essa coisa. Porque é isso, a cada oito vai falar sobre a dimensão da profundidade humana. Uma pessoa que tem a Palas aqui tem essa inteligência de como chegar aos resultados e o porquê que se chega nos resultados. Então, se a gente for pensar a curto modo, né? Porque a casa 8 tem pano para manga. Mas outro dia eu tava falando disso, só pra gente pensar, eu falei assim, tá, a casa 8 é a casa das crises. Ok. E aí, se a gente for pensar assim numa astrologia mundial, hoje a gente está vivendo essas crises, né?
E a gente fala muito de sustentabilidade com a natureza e tal. Então, uma crise ela se inicia quando a gente tira mais do que dá. Então isso entra num desequilíbrio. A gente só tira, 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 tira e não contribui. E aí naturalmente isso vai gerar uma crise, porque não se sustenta, né? A relação não se sustenta, né? E quando a gente pensa na casa 8 é a mesma coisa, né? Então as crises são geradas por esse desequilíbrio, onde a gente só quer ganhar vantagem, ou enfim, por instinto, por, enfim. E aí a Palas aqui traz esse senso de justiça, né? Do porquê, e aí essa estratégia dessa guerra, né? Nesse sentido de do culto, das situações mais difíceis, de conseguir mediar e saber colocar os pingos nos is, saber o que é certo e o que é errado, né? No frigir dos ovos, né? Casa 8, né? O negócio tá pipocando, falando, calma, vamos lá, vamos ter essa frieza aí, né? Muito legal. Casa 8, né? Visão além do que tá aparente, né? E perceber também a manipulação das pessoas, porque é isso, casa 8 também é muito manipulação, né? Jogo, né? Enfim, chantagem, todas essas coisas. Então a parada aqui favorece isso. E aí, na mesma linha de raciocínio, Casa 9, né, que vai falar sobre busca superior, sabedoria, ou estudos, ou até espiritualidade, né? E a Palas aqui, na Casa 9, tem essa coisa assim da posição ótima, aí sim, para advogado, para juízes, né? Nesse sentido de atenta à justiça no geral, né? Brigar pela justiça, né? E estratégia no sentido de solução, no sentido de beneficiar, né, as pessoas prejudicadas e busca por autoconhecimento, por significado da vida, porque é aqui que entra o lance da espiritualidade, nesse sentido do significado da vida. Professores universitários, mestres, né, espiritualistas ou condutores, né, de algum tipo de conhecimento maior e tal, nesse sentido. Então, Palas traz essa coisa assim, né? De pessoas que querem difundir, né, ou trazer, até por um senso de justiça, um conhecimento superior, né? Casa 9, né? Enfim. E aí depois a casa do reconhecimento público, que é a casa 10, né? Então a Palas na casa 10 é esse prestígio conquistado pela inteligência, né? Pensei nisso, falei assim, tá, prestígio. Então a escolha de profissão voltada pela questão do conhecimento superior, professores universitários também, na casa 10 e principalmente o reconhecimento da inteligência, né, ligado a essa questão do trabalho, né? Aí, claro, a questão com humanitarismo, né? Porque tem essa coisa de estar engajada a causas sociais, né? Engajada ao senso de justiça, a levar a justiça para as pessoas, ou algum tipo de trabalho que a pessoa levante essa bandeira, né, do que é importante, né? Então tem esse contexto assim dessa capacidade de estabelecer padrões na carreira ou soluções para problemas no sentido social, né? Porque a Casa 10 é isso, assim, é um papel social, né? Claro, é o próprio trabalho, mas também é a sua contribuição para o mundo. E aí quando tem palas aqui, a contribuição para o mundo é uma contribuição no senso de justiça, né? Do que é justo, e a gente sabe que o mundo não é justo, né? No mundo não é. Aí tem essa defesa, né? Porque justiça a gente tenta construir, né? Enfim, esse contexto. E aí depois, é, casa 11 aí tem essa questão da estratégia coletiva, né? Eu costumo brincar que quem tem a Paras na casa 11 ou tem muita coisa na casa 11 a pessoa tem uma sabedoria, assim, de cientista social. Porque cientista social tem essa coisa, assim, de conseguir perceber a inteligência do grupo, perceber a inteligência do poder do coletivo, né? Tem essa coisa assim, porque o grupo ele tem um poder assim que quando a gente consegue juntar as pessoas, a gente consegue construir objetivos, assim, até a questão de egrégora, né? Várias pessoas, né, na mesma força, na mesma frequência ou no mesmo na mesma direção. Então a casa 11 tá ligada a essa questão de conhecimentos superiores também, né? Mas já no sentido de junto com os amigos, né, voltado a causas humanitárias, é, coletivo no sentido de feminismo, ou próprio racismo, ou LGBTQIA+, que está muito em evidência agora, comunidades, né? São inteligências nesse sentido de soluções para
as minorias ou comunidades de alguma forma, né? O talento é encontrar soluções originais, né? E principalmente assim, o legal é de pensar agora já rodando todas as casas, que é essa coisa do incômodo, do senso de justiça, o poder de ação e essa coisa assim de se colocar mesmo, assim, ter essa potência de ir lá e resolver, né? Palas fala sobre esse contexto assim, sobre essa atitude, né? Sobre a atitude mesmo, assim, né? Importante. E aí depois, para finalizar a questão das casas, antes que a gente passe para os planetas, casa 12, né? Essa coisa mais do invisível, né? A capacidade de perceber padrões ocultos e atuar de forma sutil, né? A casa 12 sempre que a gente vem pensar na casa 12 a expressão ela é mais sutil. É uma expressão mais nos bastidores, mas não deixa de, nesse caso, não deixa de ter uma estratégia. Mas já não é tão combativa, não é tão incisiva, né? É diferente, né? É mais sutil. Casa 12 é sempre uma sutileza, né? Então, ajuda as pessoas que necessitam, né? Trabalham nos bastidores principalmente, mas encontra soluções, assim. É tipo aquela. Eu penso muito na Casa 12, tipo aquela pessoa que é como se fosse um anjo da guarda, assim, ela ajuda e desaparece. Ela não quer, não quer confete, não quer abraço, não quer que saiba que é ela, de repente ajuda e vai embora. É nesse contexto, assim, né? E, e, claro, tem essa coisa assim de encabeçar os conflitos, de tentar resolver os motins, né? E aí umas revoltas, assim, no sentido de injustiças, mas principalmente, eu acho que é isso, assim, essa ação sem a necessidade de aparecer, sem a necessidade de falar, ah, fui eu e tal, né? Às vezes tem até uns casos das pessoas é, solucionarem e dar o mérito para outra pessoa. Tem essa capacidade de altruísmo junto. Sabe? A pessoa que resolve e fala assim, tá, tá. E dá a bandeira pro outro. Fala assim, não, faz isso aqui. Aí a outra pessoa ganha o mérito e tá tudo certo. Tem essa coisa também, né? Que é muito, muito comum. Tudo Só bem fica até. nos bastidores, né? Tem essa coisa desse altruísmo, né? Até pelo reconhecimento daquilo, né? Meio que não gosta e tal. Tem essa peculiaridade. Tudo bem até aqui? Me fiz entender? Paz, nesse sentido. O Eu que só vocês acho que, acharam? eu só acho que a gente devia saber onde é que estão essas coisas aí no mapa da gente, para a gente se localizar conforme você vai falando. Ah, Eu mas tô, vocês não sabem? não sei, eu não estou aqui com nada que tenha, não consigo pôr aqui no. Ah, depois a gente vê junto onde tá. Mas o seu mapa eu tenho ele, eu consigo ver. A pala sua Ah, tá na casa 12, tá a 1 grau de Áries. Ah, eu tenho do mapa também da Valéria e da Mônica também tem. o meu A tá na sua casa 12. tá a 1 grau de Áries. Não tá em Hum, conjunção, aham. você tem a Não. Vênus na 12, né? Mas ela tá Uhum. a 1 grau de Áries ali, tá bem na 12. Ah, tá. Da Mônica, deixa eu ver o da Mônica. Obrigada. Da Mônica tá. A da Mônica tá na casa 11 em conjunção com Saturno. Olha só. Saturno está a 4 graus, Palas está a 1 grau, está em conjunção com Saturno. Palas em conjunção com Saturno. Na casa 11 em conjunção com Saturno, a gente vai pensar que a pessoa tem a tendência. Eu não posso falar isso para a Mônica, gente, mas a pessoa tem a tendência Hum. de ter estratégia de alicerçar para as pessoas. Tem essa estratégia de arrumar e de buscar justiça e de defender, Servir de e base. intervir para as pessoas. Tem essa Uhum. coisa de saber o que é certo, o que é errado e buscar essa estratégia. Eu não posso falar isso para ela, a gente está aqui, eu vou confessar, né? Porque eu tô, já faz tempo, eu falo assim, vamos tentar se desligar do outro. Eu vi o mapa dela, tem umas questões assim. Ela tem o Saturno em oposição a casa 5 dela, que é cheia, né? Hum. Tá nesse trabalho aí, né?
E ela tá sempre, e aí ela tá sempre trazendo alguma coisa que ela Está percebe. querendo desenroscar um nó de um É, lado, tá mas sempre tem querendo. outro nó do É. outro, né? Outro dia eu vou falar, posso falar, né, Mônica? Outro dia ela tava no ponto de ônibus e apareceu a senhora contando um problema, ela já tava tentando resolver o problema da mulher que nunca viu na vida. Eu falei, não, aí também não. Não. É, mas não adianta bem, quando está na raiz a coisa vem sem você querer. Foi isso, tava procurando, eu falei, a pessoa tá me procurando. A gente não está te ouvindo, Mônica. Por quê? Tá sem som, eu acho. É, mas ela tá sem, não está com o microfone. Não te Ah, tá. escuto. Não, não dá para ouvir nada. Tá sem... Tira o Não era fone de isso. ouvido. Agora, Ah, agora veio o som. tirou o fone de ouvido, o som soltou. Ah. Pior não era isso. Eu estava no ponto e parece que a coisa me chama. A mulher cheia de problema e eu assim, olho, meu Deus, que catástrofe que eu estou assistindo. Aí subi no ônibus, ela batia no meu ombro assim e começava a falar e eu, meu Deus, quanto mais eu me desviava, mais vinha. Aí eu falei, aí eu tentava falar alguma coisa para ela parar, mas não parava. Eu falei, nossa, ela não vai parar de falar Aí vê mal. que você estava com a Palas escrito na testa, piscando. Eu A era o mulher- pessoal do consulado. Lá em casa eu sou o pessoal do consulado, a turma não deixa disso. Vem cá, você é da turma, deixa disso. Eu? Você calma, você consegue resolver isso. Eu? Hum. Sim, sim. Era E, bem. e a Valéria, a Paula está a 17 graus de Sagitário, né? Na casa 6. 17 graus de Sagitário, né? Paula está na casa 6. Enfim. Então é isso. E aí, nas casas, né? E aí, só para a gente bater uma bola, pensar, só para a gente ter argumento, né? Ter palavras-chave, né? Uhum. Que no final é isso, né? A gente conseguir ter vocabulário também, né? Para conseguir interpretar, né? No final é Não, isso. isso daí vamos dizer que o negócio dá mais alicerce, né, no que você está Ah, falando. sim, total. Porque Total. olha quanta coisa que você falou, só da Palas, e agora se ela está em conjunto com algum e não é a casa, e aí faz outros aspectos, e aí a gente tem que ver. E aí, por exemplo, se a gente for pensar, eu não fiz os slides não, porque ia ficar muita coisa. Mas Hum, só pra gente pensar também, coisa rápida, assim, bate bola, assim, né? Pensar aqui de improviso. Mas se a gente for pensar em conjunção com o Sol, hum, e aí a gente vai entender que essa identidade, né? E a sabedoria caminham junto. Então a pessoa tem uma visão de estratégia, não só como uma habilidade, mas também como a essência da pessoa. A pessoa tem essa coisa de ser estrategista, personalidade mais estrategista. sim. Na expressão, né? Então, não é E só, aí no caso, se esse sol ainda tiver em escorpião, aí aumenta, né? Com certeza. aí a coisa fica bala. E aí, no caso, se a gente for pensar, fala assim, tá, mas como assim? Porque aí, no caso do Sol, já não é brilhar por brilhar, né? É brilhar com propósito, né? É ser com propósito. É o Sol ganhando essa estratégia de conseguir chegar, né? Olha que importância que dá. É. E aí, depois, a Palas em conjunção com a Lua, a gente pode pensar a intuição que se afia, né, com o raciocínio, né? Então a mente lê os padrões emocionais, né? Como Hum, quem decifra um mapa, né? Então a gente pode pensar que é uma coisa de sentir com inteligência, né? É tão tá? poderoso quanto sentir com o coração, né? Então a pessoa já não vai para o lugar, porque se for Mercúrio com a Lua, a pessoa Inteligência pode ir para um emocional. lugar de racionalização. Com a Palas ela consegue ter estratégia emocional, né? Tem essa coisa aí, Inteligência emocional. inteligência emocional. Hum, É isso. Com a Lua, falei, né? Com Mercúrio. Com Mercúrio, aí a pessoa, palavra afiada, né? uhum. Mente mais tática, né? Capacidade de desmontar os argumentos propriamente dito, como na casa 3, né? E ter essa coisa da criatividade, né? E aí essa coisa de vencer com a palavra, né?
tem essa coisa da. Ah, sabe a pessoa que tem as tiradas rápido, responde rápido, pensa rápido, você fala, gente do céu, tem os E negócios que eu gosto. responde certo, É, que porque faz tem você gente que pensar. responde rápido, mas só fala porcaria, né? É, tem essa aí também. Mas a palavra com Mercúrio, a pessoa tem essa. É perspicaz, acho que a boa palavra, a pessoa é perspicaz. Porque eu não sei Exato. se vocês percebem, mas assim, no geral, o ser humano ele repete, né, gente? É padrão, né? O ser humano ele é padrão. Você conversa com as pessoas, você vê que as pessoas, muitas vezes, poucas pessoas trazem alguma coisa nova, assim. A maioria das pessoas repetem muito, né? É, Ela não pensa muito no que fala. Então, a paz vai trazer essa coisa de você perceber que a pessoa fala assim, tá, ali é uma pessoa diferente. Pessoa, né? é Enfim. verdade. E aí, a conjunção com a Vênus, essa coisa do a beleza e a justiça junto, né? Então, é como se a diplomacia ganhasse uma estratégia, né? Então, a pessoa, além de ser sedutora, ela sabe seduzir, né? Que é diferente, né? Então, a pessoa também sabe seduzir. Ela não é nem só saber seduzir, ela sabe como e por que seduzir. A pessoa sedutora e sedutora. Não sei se é tão bom, não. Eu já imagino uma serpente, né? A pessoa meio, Hum. meio das, muito bonita, né? Muito estrategista, mas sabe bem onde vai chegar, né? Não Não é, sei. mas segundo a Palas, ela tem boa colocação ou má colocação? Não, nesse sentido não. Porque aí, na Ah, verdade, eu tô falando então, disso porque me vem na mente, ah, mas depende do caráter da pessoa, né? Nesse caso, né? é Depende. verdade, é verdade. Porque é o que a pessoa vai fazer com isso, né? Se a Vênus não está bem colocada, É. a Aí depende. Palas vai puxar ela vai descambar com ela, né? É, Provavelmente. enfim. Mas é isso. E aí, porque tem poder que a gente tem que vira um negócio, né? A pessoa às vezes não usa aquela coisa de forma Sadia, né? adia. Às vezes, enfim, a vida é um negócio, né, gente? Você, quanto mais a gente entende que não E entende tem nada. gente que se especializa no lado oposto, né? É verdade. Tem Uhum. mesmo. Tem mesmo. Ser humano olha, eu vou te falar, o ser humano é um negócio mesmo. Eu falo, gente, É, sabe como aproveitar a situação, a condição dos outros, que são, no caso, menos ligados do que elas. Então, é, é a hora de abocanhar. é isso. Enfim. Claro, a gente vai ver outras condições também para conseguir, né? Mas. Lógico, mas a gente está falando só desse departamento, né? É. Então, Palas com Vênus dá esse poder da sedução, né? A sedução com estratégia e tal. E aí, naturalmente, né, com Marte, é ação calculada, né? A pessoa tem ação que a pessoa ela consegue, ela tem essa inteligência, né? Aí eu pensei agora, né? Não diretamente, né? É um exemplo de machista, né? De homem, né? Mas eu Hum. pensei assim, por exemplo, as pessoas que se destacam em futebol, jogadores de futebol que se destacam, eles se destacam pela inteligência. A habilidade é uma inteligência, porque na verdade eles surpreendem, né? Eles fazem coisas que o adversário não espera, né? É uma coisa assim, Exato. porque todo mundo joga igualzinho e tal. E aí tem alguém que fala assim, nossa, mas foi uma coisa inteligente, surpreendeu e tal, né? E a gente pode tirar do futebol e pensar que o Marte com a Palas, a pessoa tem, na questão física, a capacidade de surpreender. Ela tem uma ação com inteligência. Essa Uhum. coisa, né? E aí é como se a pessoa ela não usa a força por usar. Ela sabe usar a força no tempo certo. Ela sabe fazer assim, tá, vou fazer isso aqui para chegar ali. Ela não vai fazendo por fazer, né? Tem essa coisa assim dessa inteligência. Sabe quando tem aqueles quando, vamos ver, no jogo de futebol, quando depois eles estão narrando e põe na tela aqueles desenhos que a pessoa estava aqui, aí ela olhou para cá, mas olhou para esse que os outros nem estavam esperando, e aí o outro fez, chutou para ele e o outro fez o que devia fazer. É isso. Essa é a estratégia. Parece aquela tecnologia, sabe? Tem, É uma tem a ação pena. tecnológica quase. É isso. E A o pessoa consegue ter essa raciocínio, visão. É o isso. raciocínio Exatamente isso.
Hum. Enfim, e aí a Palas com Júpiter, o Júpiter vai falar sobre essa questão já do conhecimento, né? Então a pessoa, além de ter a visão ampliada, também tem o senso de justiça e a estratégia, né? é, do tabuleiro do mundo, né? A pessoa consegue ter uma visão maior do que tem por detrás das coisas. Então a pessoa, porque o Júpiter já é esse contexto de conhecimento. Com a Palas, esse conhecimento e percebendo também as estratégias, né? Por detrás, né? Então tem essa coisa assim que Nossa. é, saber o que é certo e o que é bom, né? Mas saber o momento de agir pelo certo, né? É diferente, né? Então tem essa coisa assim de unir o conhecimento, a estratégia e a ação, né? Então é uma Que questão, os né? outros chamam de sorte. Eu não acho que eu não acredito muito Não, em mas sorte. a sorte é o quê? Você está preparado para quando acontecer o momento você saber o que você faz. Isso Saber é usar sorte. aquilo, né? É isso. E aí depois a Palas com Saturno eu falei já, né? Tá, que a Mônica tem, não devia ter falado pra Mônica, gente. Estou aqui, mais quase, há um tempão que a gente está batalhando, agora que a gente está conseguindo largar o Saturno na 11. Você escorregou agora, hein? Foi lá para baixo outra vez. O Palas com Saturno, então, é a disciplina e a Ah, estratégia, né? Como aham, alicerce. Então, a pessoa tem essa coisa da paciência. Essa mente de xadrez, a pessoa espera a hora certa, fazendo aquela boa velha frase, né? O apressado come cru. uhum. Tem essa coisa, né? Então, é o planejamento, né? E, e a estratégia para chegar ali no que precisa, na responsabilidade, na construção, principalmente, né? Nessa Isso é questão. devagar se vai ao longe. É isso, devagar você vai ao longe. Tipo, devagar e sempre. Então, você pensa que a pessoa esqueceu, ela continua lá, tá construindo, tá. É, tá Quando lá, você vai vê, a ver. gente, não é Uhum, que quando construiu, é isso aí. Palas com Saturno. E Palas com Urano, essa questão do gênio, né, da genialidade, soluções inesperadas, né? uhum. Aí essa coisa assim, que a melhor jogada muda o jogo inteiro, né? Então aquela coisa que é uma jogada que fala assim, nossa. Acabou com o jogo, Checkmate. né? Foi uma coisa assim que acabou com o jogo. Foi uma jogada surpreendente, né? Mais inteligente, né? Por E conta de Urano. fatal, e É fatal. isso. E com Netuno é uma estratégia que flui pelo símbolo, né? Ou pelo simbólico, né? Ou pelo invisível, né? Saber ler nas entrelinhas, prever os momentos por cima do emocional, né? E aí a gente pode até pensar, né? Quem vê o invisível, né? Vence o impossível, né? Tem essa coisa assim, de a pessoa consegue ver o invisível e tem uma estratégia além disso, né? Porque às vezes a Hum. pessoa vê o invisível e fica com a boca aberta olhando, fala assim, nossa, eu tô vendo, né? Fica aquela coisa, né? Sabe Não, eu aquele não quero ver, eu não quero ver. a pessoa vê o invisível e ela fica tão estonteada porque tá vendo que ela fica ali Faz nada. deslumbrada e não faz nada com aquilo, fala, eu tô É o vendo. farol de milha, a Palas aí, com Eu Netuno. vejo, aí eu vi a mandala, eu vi não sei o quê, e aí eu vi não sei o quê. Fala, tá bom, e o que que a gente vai fazer com isso? Você sabe que o ser humano é uma coisa, né? Sabe que no contexto de busca espiritual tem um estágio que é o deslumbre com as visões, cada um de um jeito, cada cultura, cada religião, enfim. Mas tem o deslumbre que a pessoa fala assim, nossa, eu vi, né? Ouviu luz, ouviu mandala, ou teve um acesso. Ouve até o que não ouve, né? E ouviu e tal. E aí muita gente fica deslumbrada com isso. E já tem gente que vai além disso, né? Vai estar aí, o que que eu faço com isso? Uhum. Por que que eu tô vendo, né? O que que eu faço com isso? Porque é isso, né? Quem vê o invisível, né? Alguma coisa tem, né, gente? Não é possível, vai ver por ver só, fala, não, tem uma coisa aí, gente. Vamos É ver. lógico. Enfim, mas é engraçado. E, e aí, depois, para fechar, a Palas com Plutão, que é o próprio poder estratégico. É o poder estratégico com profundidade, né? A capacidade de transformar o cenário inteiro em um movimento certeiro, né? O poder que se oculta
mas muda o destino, né? É uma coisa assim, porque o Plutão em si ele vai falar sobre renascimento, sobre destruição, intensidade, profundidade e tal. E aí Hum, imagina essa profundidade, essa intensidade com propósito, né? Tipo assim, eu sei exatamente o que que tá acontecendo, eu vou, sabe assim, uma coisa assim, não é uma coisa assim, né? é uma Não é um, coisa não fatal. cai no abismo sem ver, não, é um abismo Hum, assim, não, eu vou cavar esse pênalti aqui porque eu vou precisar desse renascimento aqui, né? Enfim, é. com os planetas são isso, assim, né? A Palas, assim, a Palas eu acho legal também a leitura da Palas. E o legal também, é, nesse sentido da interpretação, é como que a gente pode fazer a pessoa enxergar Hum, o que muitas vezes já é dela e ela não usa aquilo, às vezes acontece sem querer e tal. É, E aí, quando você consegue direcionar, fala assim, pensa nisso aqui, você tem isso aqui, pensa, né? E a pessoa se apropria daquilo e começa a usar aquilo com mais frequência e fica afiado, né? Que fala, nossa, gente, é. Porque é sobre isso, é sobre ter a consciência, né? exato. E despertar a habilidade de usar, né? E aí, cada vez mais fica melhor, né? Lógico, aprimora. Eu acho que é sobre isso, né? Legal, Tornar então. visível, né? Sim, Traduzir em ferramenta, né? sem dúvida. Em quais momentos da sua vida você sentiu que aquilo aconteceu, né? Por exemplo, em Marte, né? Tipo, lembrar quando que a pessoa decidiu responder, né, diretamente. Então, fazer a pessoa pensar naquilo, sabe? Então, quer dizer que quando tem, ó, que nem eu tenho, na casa 12 não faz aspecto com ninguém, isso aí ela não me vale de nada, né? Que É, ela não, não, sozinha não faz nada, né? não faz nada. Uhum, Não tem, você não tem, né, essa referência, né? sim, é interessante. É bem E, legal. e não é um ponto, como você já falou da outra vez, que com um trânsito desperta alguma coisa, um Não, se ponto, estiver sozinha, não. entende? Porque Vou arrancar a palas. Não quero saber dessa daí. Eu vou passar a borracha. Não quero saber dessa daí. Nada a ver comigo isso. Não. Mas enfim, depois a gente vamos ver se a gente acha nos mapas, né? Já tem a Mônica, tem a séries eu não lembro, mas eu sei que a Palas eu já tinha visto com a Hum, Glória, foi assim, e aí já tinha conversado sobre isso. Ela ficou muito. Eu mandei pra ela o mito, né? Porque tem a ver com a tecelã, né? E ela eu falei sim, assim: vou te mandar o mito da Palas, que você tem isso aí. Não, é muito. Não é coincidência, né? Não tem coincidência. legal. Enfim. Então é isso, né? Hoje é a Palas. Depois a gente dá continuidade aí na próxima semana, tá bom? Ok, tá bom. Então, boa semana pra vocês. Obrigado aí Obrigada. pelas trocas, pelas Obrigada. risadas. É uma delícia estar com vocês, gente. É bom Tá mesmo. bom. Enfim. Boa semana pra gente. Amanhã a gente se vê, né? Semana. Amanhã a gente se vê, sim, se vê. Amanhã eu Amanhã que quero, vai ser? Mapa de quem? amanhã eu quero, eu tô tentando